cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma satisfação um tanto grande poder estar de volta aqui, tanto no Brasil quanto especialmente aqui em Goiás. E muito bom estar aqui em nossa sede, rever aqui o nosso bispo, pastor, doutor Oídes, a igreja, o ministério. Estou feliz pelo convite que recebi por parte do pastor Itamar e via do pastor Lucas, que é muito amigo e que é meu primeiro vice lá em Londres. E graças a Deus poder estar aqui e rever o pastor Samuel César, que é amigo de muito tempo, rever aqui o pastor William Januário, que há tempo que não o via, é companheiro de muitos anos, foi professor da nave de aula de música, que ensinou ela a tocar harpa quando nós morávamos em Itoraí, e eu vinha uma vez a cada semana, toda quarta-feira, nós estávamos com ele em algum lugar aqui em Goiânia, que eu não sei precisar onde, como é que fala lá, mas um negócio de centro de música, a ordem dos músicos, né? E era tão bom. Depois Deus nos levou para Guaraíta, depois de Itoraí, de lá estamos em Londres, já há quase 14 anos que lá estamos. Me lembro que estivemos juntos e o bispo, doutor Oídes, esteve no lançamento da pedra fundamental da Catedral em Itaporanga, já bem nos dias de nós irmos para a Inglaterra, bem nos dias, e foi algo muito especial. Então é uma satisfação poder voltar aqui. Com a permissão de nossa liderança, antes de expressar a lição, desejo falar convosco sobre o livro Juízos Bíblicos, um livro muito maravilhoso que Deus me deu a oportunidade de escrever há uns 4 anos e poucos atrás, e gastei uns 2 anos e alguma coisa estudando e orando e consagrando, e tive experiências profundas com Deus enquanto escrevia o livro. A princípio, a minha meta era defender uma tese de um curso de nível superior, e depois senti no coração de ampliá-la e transformá-la em um livro. Juízos Bíblicos, que trata-se dos juízos de Deus em todas as dispensações, e a começar para falar a verdade, desde os anjos que pecaram contra Deus até o juízo do grande trono branco, que ainda está bem para frente de nós. Juízos de Deus na dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, promessa, lei, graça, reino, até o grande trono branco. São 272 páginas de muita coisa boa. Até o presente momento, eu ainda não pude ouvir de nenhuma boca que tem o livro algo pejorativo. Aqueles que desejar possuírem, no final do trabalho, pode estar nos procurando, que temos disponível. Juízos Bíblicos. Vamos à matéria de hoje, que trata das oposições quanto à questão da obra de Deus. É interessante, quando se trata de obra e quando se trata de oposições, que nunca fica sem. A obra do Senhor toda a vida teve, tem e terá oposições.
quando nós dirigimos aqui no Brasil 5 congregações do campo de Itapuranga, em todas elas tivemos experiências com grandes oposições. Na Inglaterra, ao chegar lá, tivemos e temos, estava contando para alguns irmãos agora recente, sobre algumas das dificuldades que temos tido lá. Ali, na nossa chegada, tivemos uma experiência amarga, de que eu ouvia falar que acontecia, mas lá não apenas ouvi. E durante os 5 primeiros anos nossos lá, tivemos a amarga experiência de ver a nossa igreja ser dividida por 4 vezes, durante 5 anos. Então, oposições na obra do Senhor sempre haverá. Na lição de hoje, por exemplo, trata das oposições causadas por inimigos como Sambalate, Tobias, Gesem. Fala também de arábios, mesmo que o Gesem era arábio, mas depois fala do nome no plural, asdoditas. Tantas pessoas que levantaram contra para parar, barrar o progresso da obra de Deus. E isso não começou ontem e nem terminará amanhã. É muito antigo e ainda bem futuro. Muito bem. Ele mostra aqui sobre o início da obra, marcado por ataques. Ataques estes que foram desencadeados de variadas formas, de variados modos, uma vez que o inimigo da obra, ele é, assim, bem estrategista. E os ataques foram desencadeados, pelo menos, de 3 formas diferentes. Foram desencadeados por oposições, foram desencadeados por ira e também por uma arquitetura sutil, ou uma arquitetura em sutileza, que são estratégias que o inimigo usou e continua usando para barrar, parar, ou no dizer dos britânicos, make one stop, sobre a obra. No primeiro ponto, que ele fala de ocorrerão oposições, ele fala de uma coisa interessante aqui, que quando a gente faz uma leitura rápida, ligeira ou espontânea do início de Neemias, ao que parece, não houve empecilhos, não houve embaraços, não houve oposições. É muito claro essa aparência
de que a obra fluiu com facilidade quando observamos as palavras edificaram, ao seu lado, ou levantaram, ou trabalhava, verbos que transmitem a ideia de que a obra prosseguiu de maneira livre, sem incômodos, sem oposições, sem divergências, que é muito normal a gente ver isso até hoje. É muito normal quando a gente vê alguém construir um templo, quando a gente vê alguém edificar uma obra, e que a gente não toma conhecimento das limitações, dos obstáculos, das dificuldades. É muito normal a gente achar que tudo vai bem. Que para esse irmão ou para aquele líder, para aquele pastor, não há dificuldade. Mas a obra do Senhor, ela tem oposições em todos os tempos e lugares. Nesse caso aqui, quando verifica-se de maneira mais acentuada, logo deparamos com as oposições que se levantaram. Um outro ponto nas oposições foi a ira de Sanbalate. Sanbalate, no versículo 2 do texto lido hoje pelo bispo, Sanbalate fez 5 perguntas. As perguntas que Sanbalate fez são perguntas maldosas, capciosas, perguntas depreciativas, perguntas que levaria os judeus a um desequilíbrio, perguntas que levariam os judeus ao ridículo. Todas as 5 perguntas feitas por Sanbalate e depois a afirmação dita por Tobias levariam os judeus ao ridículo. Inclusive, uma das perguntas que Sanbalate fez foi assim: acabá-lo-ão num só dia? Essa pergunta foi uma pergunta muito maldosa. Ele estava dizendo o seguinte: esse povo tem condições de, com esse ânimo todo, fazer o muro em um dia? Estava na vista para Sanbalate e todos os demais que os muros de Jerusalém não era obra para um dia. Logo, a pergunta que o bispo falou da mesóclise, que atrapalha um tanto a leitura da gente, ou que dificulta bastante, permitir-se-lhes isto? Ou, isso foi permitido a esse povo? Eles têm autorização para tal? Eles têm alvará de licença? Eles têm visto para fazer isso? Eles têm permissão de quem? Quem autorizou estes homens a levantar o muro? Qualquer uma das 5 perguntas de Sanbalate é pergunta capciosa para levar o povo ao ridículo. Eu me lembro uma vez eu estava falando algo em uma palavra de estudo e eu disse a uns irmãos novos convertidos, bem novo crente. Eu disse a eles: pode ser que um dia você vai chegar na casa de alguém, amigo seu, conhecido seu, parente seu, e esse amigo, esse conhecido, esse parente, pode ser que dirija a você a seguinte pergunta:
Você ainda é crente? Quando uma pessoa não crente pergunta a um de nós: você ainda é crente? É o tipo da pergunta de Sanbalate. Quando a pessoa diz: você ainda é crente? Em outras palavras, a pessoa está querendo dizer o quê? Senhor? No mínimo, o pastor Samuel Serra está dizendo o seguinte: eu espero que um dia você ainda deixe. Mas é mais ainda que isso. Quando a pessoa, você ainda é crente, ele está dizendo o seguinte: pensei que você já houvesse deixado a tempo. Pensei que você já houvesse mudado de... Seus irmãos, apesar que é um pouco distante, mas você completar o espaço, ou gap, em inglês é gap, um espaço, uma lacuna aberta, ficaria bom. Você ainda é crente? Isso é pergunta de Sanbalate. Ira. 3 modos que o inimigo levantou oposições. As oposições levantadas a princípio, iras que levou às perguntas capciosas, e depois o terceiro que foi, ele mostrou aqui, arquitetura em sutileza. Um modo sutil, ardil, para alcançar o desânimo do povo. Por falar em desânimo, essa é uma das armas mais poderosas que o nosso adversário usa para parar a obra, ou para parar a fé, ou para parar a caminhada de um crente, o desânimo. Nesse caso da obra dos muros de Neemias, o plano sutil foi armado observando 2 fontes interessantes: a fonte da visão e a fonte, o lado da boataria, o diz que me disse. Pelo lado da visão, o inimigo arquitetou um plano de que os judeus embaraçaria com a destruição dos muros que estavam destruídos, que haviam sido implodidos, e eles ficariam embaraçados com os escombros dos muros. E até que eles resolvessem o problema dos escombros, a intenção maligna era que os judeus desanimassem. E o outro ponto foi o ponto da boataria, o zum-zum. E em especial, o zum-zum negativo, que até hoje ainda continua sendo de jeito. O inimigo não abre mão desse tipo de coisa. Levar o crente a uma visão caótica, a uma visão para os escombros. Quando eu estava escrevendo Juízos Bíblicos, eu me lembro um dia, quando estudando algo sobre a arca, porque me foi necessário estudar um pouco, bastante, sobre a questão da arca, sobre os dias de Noé, sobre o Noé daqueles dias. E quando eu fui analisar sobre a questão da arca, toda a vida eu tive uma curiosidade, por que na arca só havia uma janela? E diz que a janela era acabada de um côvado
em cima. E eu tirei um tempo para poder observar isso, a questão da janela da arca. Por que uma janela na arca? Só uma janela. Uma arca daquele tamanho e o artigo é definido. A janela. Ou farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás em cima. Aí eu tive a curiosidade de observar outras traduções das Escrituras, que nós somos um tanto apegados com a tradução ARC, de Almeida, mas pude observar em algumas outras traduções, a exemplo da King James, ou aqui no Brasil, no NVI, e algumas outras traduções das Escrituras. E como a Bíblia explica a Bíblia, aí eu pude observar o porquê então da uma só janela, o porquê dela ter a medida de um côvado, e porquê que disse, a acabarás em cima. Na janela, segundo as traduções que pude observar, na arca havia uma janela, ela era de um côvado de altura, ou seja, de mais ou menos 45 centímetros de altura. Tem uma tradução de Escritura que diz que a janela era uma abertura em cima na arca, entre o teto da arca e o corpo da arca, em cima, de 45 centímetros de altura. A Bíblia, na tradução da linguagem de hoje, que apesar de eu quase não gostar dela por causa da sua linguagem um pouco vulgar, ou um tanto humanizada, mas nela prefere falar uma abertura de meio metro. Aí pude entender, por que uma janela e era em cima? A janela não foi posta no lado, conforme Deus falou para Noé colocar a janela, a porta do seu lado. A janela foi posta em cima, sendo que cada pavilhão ou cada andar da arca media de pé direito cerca de uns 3 metros de pé direito, era um tanto alto, bem alto. A janela da arca, que possivelmente ficaria no 3º andar, ela serviria, acredita-se que para ventilação, orientação, arejamento da arca e, em alguns instantes, ou momentos, ou dias, para verificar a questão de dias e noites. Outro sim, a janela foi posta em cima para tirar o jeito de quem estivesse dentro da arca, olhar para baixo ou para os lados, que enquadra exatamente esse caso aqui, ó, dos escombros dos muros de Jerusalém. Sambalate quis desanimar o povo com os escombros, tirar o foco das pessoas da construção e transmitir para as ruínas dos muros que haviam sido implodidos. Quando o foco é tirado, a obra para, o trabalho para. O crente não pode perder o foco, embora haja escombros, embora hajam infortúnios, embora hajam prejuízos, embora hajam catástrofes, mas o foco não pode ser nos escombros, nas catástrofes, nos prejuízos. O foco deve estar na restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Na restauração. E Sambalate, ele sabia disso. A visão lá era assoladora, era desastrosa. E ele queria que o povo focasse naquilo. Graças a Deus que Neemias soube trabalhar com o povo.
Ele usou palavras enérgicas quando disse ao povo: não os temais. Ele usou palavras de estímulo quando disse ao povo: lembrai-vos do Senhor. Ele usou também palavras que levantou a moral do povo e disse aos judeus: pelejai por vossas famílias. Isso levou o povo a ter o foco além dos escombros, além da destruição, além da catástrofe dos muros implodidos. Que Deus nos ajude, irmãos, a ter esse foco, a ter isso em mente, a ter isso em nossa visão. De vez em quando a gente vê crentes embaraçados só com os escombros. Você vai conversar com ele, o assunto dele é escombro, só os escombros. Você peleja para tirar ele dos escombros e não consegue tirar. E quando a gente encontra esse tipo de crente, a gente tem que ficar esperto com ele, porque se você vê que não vai dar conta de tirar ele dos escombros, é melhor que você deixar ele, viu? É melhor. Às vezes tem pessoas que se a gente vê que a dificuldade é grande para tirar ele dos escombros, é melhor ele ficar só do que ir os dois. Eu me lembro do pastor Odilon, que era nosso presidente, ele contar uma experiência ou ilustração muito interessante de um moço que desanimou da vida e resolveu saltar de uma ponte em um rio bem alto e morreria mesmo. E alguém passou por lá e disse, viu aquela situação, conversou, descobriu, e você me dá 10 minutos de prazo? Dou, sim. E o moço foi conversando com aquele que estava desalentado da vida e pelejando com ele. Só que ele disse que quando terminou os 10 minutos, estavam os dois abraçados, chorando para saltar dentro do rio. Então esse caso de escombros, isso é muito perigoso. Quando alguém foca muito nos restos de escombro, nos muros implodidos, a gente tem que tomar cuidado. Deus não quer que focamos nos destroços. Deus quer que focamos na restauração daquilo que foi destruído. E tem uma coisa, quando focamos na restauração, Deus é maravilhoso para nos dar estratégias para recuperar aquilo que foi estragado nas nossas vidas, ou na obra do Senhor. Muito bem, na divisão 2 da sua lição, ou da nossa lição, fala sobre a união para a maldade. E eu achei muito interessante o assunto que ele comenta aqui, sobre a união para a maldade, né? Ele fala do escritor aos Hebreus que o escritor fala, corramos com paciência ou corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, ou aquela carreira que Deus nos reservou. Isso quando fala corramos com perseverança ou corramos com paciência, fala de lutas, batalhas que nós teremos na vida até encontrar com o Senhor. Todo mundo nessa vida sofre, todo mundo sofre. Um sofre porque é muito magro, outro sofre porque é gordo, um sofre porque é bonito, outro sofre. Um sofre porque não tem nariz, outros. Um sofre porque tem dinheiro. A maioria do povo sofre porque não tem. É possível que a partir da manhã um bocado de gente vai sofrer porque votou. O certo é que todo mundo, é ruim até de completar, mas seja sincero, o certo é que todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Um sofre discriminação porque tem a cor escura. Mas já vi muitos brancos cramar que não resistem sol porque a pele é fraca. Que coisa! O certo é que todo mundo sofre de um modo ou de outro.
unidos para a maldade, juntos para destruir. Ele fez lembrar aqui o caso dos saduceus e os fariseus. Eles não combinavam de tipo nenhum. A teologia deles não dava certo. O fariseu acreditava em ressurreição, acreditava na existência dos anjos, acreditava na existência de espíritos, enquanto que saduceu nada disso cria. Mas quando foi para se oporem a Jesus, uniram-se. Não sei se alguém aqui já teve experiência, com certeza o bispo já teve a experiência muitas vezes na vida, de alguém que não dá certo, que não combinam-se, mas na hora que é para levantar contra um pastor, ou contra a obra, ou contra a igreja, aí se unem com todas as forças, dão certinho, almoçam juntos, janta, faz o que for preciso. Eu não tinha visto essa experiência ainda não. Numa certa vez, pude ver como é ruim quando pessoas inimigas se unem para o fracasso de. Fariseus e saduceus se uniram. Aqui nesse texto, Sambalate era do norte, uniu com Tobias, que era do leste, uniu com Gesem, que era arábio, que não tinha nada a ver com eles, e com a união do Gesem uniu-se os arábios e uniu as doditas, unidos para destruírem. Se algum dia algum dos irmãos vê isto, de alguém que não dava certo, se unir para acabar com você, fique sabendo, isso não é matéria nova, isso é antigo, Inimigos se unem para destruírem a. Uma outra arma que os inimigos usaram para barrar, o desdém. Desdém é desmerecimento, falar mal de, desacreditar de, desdém. O desdém veio de Tobias. Ainda que eles edifiquem, vindo alguém lembra? Vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ora, não tem desdém maior não, é? Uma raposa derrubar um muro de pedra? Isso é um desmerecimento muito grande. O desdém deles envolvia abuso, fragilidade, materiais ruins, estão construindo com materiais de terceira, estão construindo mal feito, não vai existir nada essa construção deles. É muito normal isso até hoje, o desdém da fé, o desdém da vida de cristão, o desdém da escola. Que Deus nos livre de desanimarmos com os desdéns da vida. O inimigo sempre vai ter essa arma, mas eu posso lembrar, e todos podemos lembrar, posso todas as coisas naquele que o fortalece, a obra será edificada. A obra será edificada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diante disso, Neemias reagiu. E reagiu, primeiro, tendo a mente protegida. Segundo, nós vimos ali a reação de Neemias. Ele que era um homem decidido, que era um homem de visão. Não é de dividir trabalho não, homem de visão. Não é homem de divisão, homem de visão, que tinha visão aguçada, visão boa, visão excelente, visão para cima. Não é o tipo da visão que só foca os escombros, os restos ou os destroços.
E o Neemias reagiu recorrendo à oração. Oh, que arma maravilhosa! Desde Susan, a capital onde ele vivia, nós já aprendemos dele isso. Neemias era um homem de oração. Ao observar os 13 capítulos do livro de Neemias, a gente sempre vai encontrar alguma palavra, alguma situação, alguma circunstância, dizendo: e Neemias fez uma breve oração, e Neemias orou, e orou Neemias. As orações de Neemias, até onde vê pela Bíblia, pelo menos as da Bíblia, eram orações, tipo orações relâmpago, bem curtinha. Às vezes ele entrava em um lugar meio à parte e fazia uma oração muito breve, de poucas palavras. Ele era um homem que gostava muito de combinar oração e ação. Muito. Ele orava e agia. Imediato. Uma vez que há pessoas que gostam muito de agir, mas não ora. Há outros que passam o tempo todo, passa o tempo todo, mas não age. Por exemplo, é muito normal a gente falar: Senhor, manda um no hospital visitar o doente. Senhor, manda um no hospital visitar o doente. Senhor, manda um no hospital. É muito maravilhoso falar com o Senhor, manda um no hospital. Mas melhor ainda é dispor ir ao hospital. Vai que esse um que Deus quer mandar é a gente mesmo. Então, ele orava e agia. E para terminar, ou para concluir, o proceder do povo durante os ataques, os planos daquelas pessoas, os planos deles foram anulados. É o que mostra que quando oramos e confiamos, ou quando fazemos a obra de Deus, os planos do inimigo são anulados. Ele mostra aqui o proceder da pessoa, que aquilo que é impossível, Deus faz, mas coisas possíveis, Deus quer que nós façamos. Na ressurreição de Lázaro, Jesus mandou que tirasse a pedra, fez uma oração e ordenou que Lázaro levantasse da morte. Levantar da sepultura era impossível aos homens fazer, mas tirar a pedra era possível. Vemos um portão, quando Pedro estava preso, que foi solto milagrosamente. O portão que dava acesso à cadeia, o portão abriu milagrosamente. Mas quando Pedro chegou na casa onde o povo estava orando, onde os irmãos estavam orando, a porta da casa, o portão da casa onde ele estava orando, não foi aberto milagrosamente. Lá não precisava de anjo, não precisava de controle remoto celeste para poder abrir o portão da casa. As pessoas podiam abrir. Deus quer fazer o impossível, mas espera que façamos o possível. Louvado seja o nome do Senhor. O que está ao nosso alcance, Deus espera que façamos. Deus ordenou que levantasse os muros, mas você não vai encontrar Deus colocando tijolo. Você não vai encontrar uma pleiade de anjos levantando tijolos. Você vai encontrar homens trabalhando com uma mão e segurando a arma com a outra. Homens que trabalhavam e que vigiavam. Oh, duas armas maravilhosas: vigiar, trabalhar, fazer algo enquanto é dia. E pode contar a certeza, a vitória é garantida pelo Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso trabalhar, é preciso agir. Deus faz o impossível, mas espera que façamos o possível. Tiveram uma visão integral e tiveram ouvidos sensíveis. Neemias tinha um moço junto com ele, que era o moço da trombeta, que quando a trombeta tocava, todo mundo teria que reunir naquele local de maneira imediata. Então o povo tinha que trabalhar e teria que ter o ouvido sensível
ao toque da trombeta. Irmãos, que coisa boa quando o crente age dessa maneira. Os nossos ouvidos precisam estar sensíveis à voz do Espírito. É muito maravilhoso quando estamos dispostos a trabalhar, quando estamos dispostos à união. Quando uma igreja desunida, ela não caminha. Uma igreja separada, longe uns dos outros, a distância prejudica o andar da obra. Mas que Deus nos ajude a sermos unidos, trabalharmos de ouvidos sensíveis aos toques da trombeta, e a obra será feita para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Estava ali tão atento na mensagem que passou até a hora de subir. Vamos ouvir as crianças então, louvando ao Senhor. Palavra abençoada do pastor Pedro. Deus abençoe o senhor, pastor. Obrigado mesmo, de verdade.